Então tá. Então nós começamos o estudo, começamos lá no primeiro dia com o tema identidade, chamado, direção, processo e excelência. Então o sexto dia hoje é o legado. Então a palavra legado, ela vem do latim legatum, derivado de legare, que significa deixar algo para alguém, designar. Sabe o que é designar? É delegar, é pedir algo a alguém, transferir algo a alguém, delegar, designar, confiar a alguém algo, né? Nomear um enviado, né? Por exemplo, quando você quer passar uma mensagem, na antiguidade faziam muito, tinha aqueles mensageiros, né? Então você transmitia uma mensagem, um legado, né, através desses mensageiros. Há variações e derivados da palavra legado. Legar, transmitir, deixar. Legar significa a mesma coisa que transmitir ou deixar. Legatário. Quem é o legatário? Quem recebe o legado, né? Ou seja, no nosso contexto aqui, quem é o legatário? Do ponto de vista de vocês, como pai, mãe, pai. Quem é o legatário? Não, o legatário é os que vão passar o... Que recebe o legado. Exato, passar o Legatário é a Jéssica, É. Júlio e Nico. E depois tem os netos, que são legatários, né? Então, o legatário é quem recebe um legado. Legislação. Legislação é uma norma, é uma lei. É um legado jurídico. Normas deixadas. Então, a lei, a norma, o mandamento é um legado. Legislação, ela é um legado que vem do direito romano, né? Claro, teve alterações, mas isso ainda é visto na nossa legislação, ordenamento jurídico atual. Não deixa de ser uma lei, né? É um legado que veio lá do Império Romano, lá da legislação romana, né? Outros países são outros legados, né? Então a legislação ela é derivado, são variações e derivado da palavra legado. Delegar, designar alguém para cumprir algo. De mais legare, delegar. Legado apostólico, é uma missão transmitida. Então existe isso também no mundo apostólico, né? No mundo, Jesus, quando ele teve os discípulos, ele deixou um legado. E os discípulos transmitiam esse legado que perdura até hoje, né? O sentido etimológico dessa palavra, legado é aquilo que você deixa para alguém, sem herança material, valores, princípios, seja herança material, valores, princípios, missão ou memória. Então, legado, ele pode ser herança material, como a gente falou aqui, valores, princípios, uma missão ou algo na memória. Entendeu? Sim. Depois que a gente deixa de existir, tá? Ou seja, legado é transmissão. Por isso que nada é nosso. Tudo que a gente constrói aqui, nada fica pra gente. Não fica. A gente transfere, né? Deixa o legado. O conceito espiritual de legado. Espiritualmente, legado é a permanência daquilo que Deus realizou em você e através de você. É tudo o que permanece depois da sua vida, depois que sua vida passa. Se você deixa, por isso que o legado espiritual é muito importante, né? E é muito importante para o propósito, né? Que a gente quer descobrir. A gente leu na identidade qual que era o propósito meu e da Juliana. Alguém lembra? Quando a gente falou da identidade? Não, eu não lembro. Então vamos lá. O meu propósito com a da Juliana é viver consciente do motivo pelo qual Deus nos criou, né? É alinhar a fé, vida pessoal e profissão a um mesmo eixo, a vontade de Deus. Quando isso acontece, o homem deixa de reagir ao mundo e passa a governar sua jornada. É isso que a gente está tentando deixar aqui. Deixar esse legado de propósito forte, né? Porque a vida sem propósito é uma vida que anda conforme o vento, a gente já falou disso. Ela anda assim, a gente acorda, levanta e é a mesma coisa. Deus dará, né? Não dá. Não, mas Deus dará é legal. Desde que você tenha... maneira de pronunciar. Exato. Deus dará, Deus dará. Isso. O vento levando. Conforme o vento... E o vento levou.
né? O filme lá. Então, ou seja, é esse legado que a gente está tentando deixar para a família, né? De propósito. Ter um propósito definido, ter identidade, ter chamado, ter direção, ter processo, passar pelo processo. Fazer com excelência. Fazer com excelência, muito bem. E tudo, né? Que fala Colossenses 3:23, fazei tudo como se fosse para Deus. Tudo. Não é só dentro do culto, da igreja. Tudo, geral. É tudo. A gente não vai fazer daqui a pouco ali um trabalhinho aqui de lixar. Deus quiser. Então, fazer com excelência para quem? Como se fosse para Deus. Não é para mim, não é para você. Entendeu? Isso é consagrar tudo que a gente faz a Deus. É isso que a palavra fala, né? Então, o conceito espiritual de legado é a permanência daquilo que Deus realizou em você, através de você. É tudo que permanece depois da sua vida, que a sua vida passa. Legado espiritual envolve o quê? Caráter. Por exemplo, vocês deixaram um legado. Mesmo que você falar, o legado espiritual é complicado, mas eu não vejo nenhum dos teus filhos roubando ninguém. Isso é caráter. Entendeu? Então, você deixou esse legado. Que nós procuramos passar para Exato. eles. Princípios, valores, fé, né? É um legado espiritual. Ele envolve isso. O legado espiritual envolve a fé. No material correr atrás, né? Exatamente. Princípios, né? Princípios e valores. Cada um tem o seu. Cada família deixa os seus princípios e valores. Frutos espirituais que vêm com o aprimoramento da identidade e da identidade cristã, né? Obras geradas por Deus, pessoas transformadas pelo testemunho, você acabou de falar aqui, né? Que você tem uma transformação através do teu testemunho, né? Impacto que continua mesmo após sua ausência. Isso não pode parar. Isso, por exemplo, a Manu, um dia, quando ela tiver a família dela, ela lembrar dessas reuniões aqui e aplicar na família dela. Isso vai ser transmitir o legado que está sendo deixado aqui. Isso é legado, né? Ou não. Ou esse legado pode ser esquecido com o passar do tempo. Se as gerações posteriores simplesmente ignorar isso. Ele pode deixar de existir, né? Então, tudo vai depois a gente vai chegar ali e vai ver como o povo judeu e os hebreus faziam com relação ao legado e como eles levam isso a sério até hoje. Características do legado espiritual. Ele vem de Deus, mas passa pelas suas mãos. Então, Deus nos dá e nos entrega esse legado. Então, a gente faz dele o que a gente quer. Se a gente vai deixar de manter, vai manter ele ou vai esquecer ele. A gente decide. Nós temos o livre-arbítrio de escolher isso. Certo, não é manter, né? Você vai passar para frente, né? Que você vai aprendendo de bom, né? Exatamente. Manter e transmitir, deixar o legado. Né? Não vai ter o legado, né? Ele é multigeracional. O que é isso? O que ele é multigeracional? Ele ultrapassa a sua vida. Ele passa para outras vidas. De outra geração. De você para ela, no meu caso, eu para Eduarda, para o Pedro e assim por diante. Sim. Né? Eles para os filhos dele. Né? Ele é eterno, não apenas funcional. Se ele for bem empregado, e se for Deus mesmo que está direcionando, ele vai ser o resto da vida. Entendeu? De geração em geração. É transferido, por exemplo, vida e palavra. É fruto de propósito, não de ambição. É aqui que mora a chave. Ele é fruto de um propósito. Por isso que eu venho falando, a gente tem que definir propósito. Hoje eu queria uma reunião, um testemunho que eu quero dar aqui, eu queria uma reunião com a Juliana, pessoal, familiar, para a gente definir questões, porque a gente tem altos e baixos também, a gente é humano, a gente erra, né? E eu convoquei uma reunião. Ontem ela não estava muito afim, hoje não deu tempo, né? Mas a gente precisa sentar, às vezes eu e ela. Mas a ambição, Lucas, ela é fácil, o propósito não, né? O propósito ele é mais... O que é fácil você ser ambicioso. É fácil. É fácil. Imaginar ser ambicioso. Mas você... Mas é que às vezes... ir atrás. É que às vezes a gente cria um propósito ambicioso. O que é esse propósito ambicioso? É um propósito... meu propósito esse ano é conquistar um carro
novo, uma casa maravilhosa, um emprego que ganha mais. Esse é um propósito material e ambicioso. O que a gente está trazendo aqui, eu digo assim, ó, o que eu quero dizer, isso não é ruim, não. Ele é bom, você ter propósito material, sim, a gente tem que ter. Mas a gente tem, lembra que a gente falou lá na identidade que mas muita ambição também não... A regência, o propósito espiritual regindo o propósito material, quando você tem Deus, que fala lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas, é isso. Porque daí você coloca primeiro Deus no seu lugar para ter um propósito divino na sua vida. Depois os propósitos que vai ser regido através disso. Aí a ambição, ela é consequência. É consequência, assim, de você... Pô, será que eu vou passar a perna naquele cara para conseguir algo que eu quero? Não, porque o teu propósito espiritual não deixa. O Espírito Santo, ele vai te constranger naquele momento. Ele vai te frear, né? Como acontece com a gente, às vezes. Você acha que a gente não cai, às vezes, em ambição? Claro que cai. Entendeu? Cai. Somos humanos, somos falhos, somos pecadores. Agora, se a gente não estiver alinhado no propósito espiritual, a gente vai cair. Pode ter certeza, né? Mas muito bem esclarecido isso, Walter, da ambição, né? Se vocês quiserem acompanhar aí no celular de vocês, a palavra, Provérbios 13:22. O homem bom deixa a herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O que ele quis dizer aqui, gente? Vocês conseguem entender? O homem bom deixa herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Caminhar com o sábio inclui ter prudência para cuidar dos filhos, ao prover uma herança material que se estende até mesmo aos netos, sobre a herança, aqui no caso a herança de Israel. Também prover disciplina moral. Então, ou seja, estão vendo aqui? Não é só herança material, é disciplina moral, valores, princípios. É isso que a gente tem que... Vocês, como avós, tem que transmitir para ela. Não só material, né? Espiritual e valores morais, né? E ele diz aqui, demonstrando sua fé de que o justo sempre terá bastante para satisfazer seu apetite. Então, na busca por prover, os pais também devem buscar a justiça, né? Ser justo. Então é isso que esse Provérbios fala. O homem bom, aquele que é sábio, ele deixa a herança aos filhos de seus filhos. Herança não precisa ser material, como dito aqui. Pode ser espiritual, deve ser espiritual, material, e essas heranças se dividem em disciplina, em ensinamento, em moralidade, em valores, em ética, né? Em várias outras situações, né? O Salmo 78, do 4 ao 6, vamos ler aqui. Salmo 78, do 4 ao 6. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitisse aos seus filhos, a fim de que nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda não hão de nascer, os netos, né, se levantassem e, por sua vez, os contasse aos seus descendentes. Está vendo a transmissão de legado? No caso aqui de Jacó, para os filhos e netos e assim por diante. E que é até hoje no povo judeu. Essa tradição oral, né, de ensinamento, né? Isso é muito importante. 2 Timóteo 1,15. A fé de tua avó Luíde, de tua mãe Eunice, habita em ti. Então, se a gente transmite uma fé, que é uma forma de herança também, a fé, a nossa fé familiar, é uma forma de transmitir a herança. Se a gente define essa fé e educa os nossos filhos, netos, para isso, essa fé ela vai habitar na nossa casa, no nosso legado, até o final. Até alguém simplesmente decidir não fazer mais, né? Que espero que isso não aconteça. João 17:4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me destes para fazer. Quem falou isso? Quem falou isso, Juliano? Eu te glorifiquei na terra,
consumando a obra que me desse para fazer. João, Jesus, isso mesmo. Deus transmitiu a obra para ele, por isso que legado é obra concluída. A gente precisa terminar o nosso legado, entregar o nosso legado. É obra concluída, né? A fé, mais um legado que o legado deixa, a fé atravessa gerações. No caso aqui de 2 Timóteo 1:5, 3 gerações de legado espiritual teve nessa mensagem de 2 Timóteo 1:5, né? E em Provérbios 13:22, a herança aqui não é só dinheiro, não é só bens materiais, é princípio, caráter e caminho, né? E chamado, direção. Então, assim, síntese espiritual, o que é essa? Resumindo essa questão do legado. Legado espiritual é aquilo que Deus constrói em você, em nós, e que continua operando mesmo depois que a gente não está mais presente, né? Isso é o legado espiritual. É de geração em geração. Filhos, netos, bisnetos e assim por diante, né? O conceito material, humano, social e psicológico de legado, prático. No campo humano, o legado é tudo o que uma pessoa deixa para as gerações seguintes. Bens, ensinamentos, reputação, cultura, conquistas, valores e estruturas. Isso no campo material. Elementos do legado material. Reputação. O que as pessoas lembram de você. É a minha reputação. Por isso que o nome, nosso nome, ele tem que estar muito bem. A gente tem que vigiar a todo momento. Porque ele pode ser, às vezes, caluniado ou difamado, né? Então, ou seja, a gente tem que cuidar. Sempre andando. Por isso que o propósito espiritual ele é muito importante, porque ele vai regir tudo isso. E mesmo assim a gente vai cometer falhas e erros, né? Resultados, o que você construiu, o que nós construímos, né? Isso é o resultado de patrimônio, de empresas, né? Que a gente tem. Isso são legados que a gente deixa, né? Valores, o que nós vivemos, como foi os valores que eu acredito e que a Juliana acreditou que vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Vocês, os valores que deixou para eles, é transmissão de valores, né? Influência, quem te marcou, quem influencia, quem me influenciou da minha família? Eu dou um exemplo. Eu tenho um tio que ele não é cristão, mas ele me influenciou muito na questão empresarial dentro da minha família, né? Que é o tio Nino. Ele teve uma influência muito grande porque eu acompanhei ele desde a juventude, desde a idade da Manu, eu trabalhava lá com ele. Mesmo não querendo trabalhar, eu trabalhava com ele. Então ele me influenciou diretamente em hoje eu ter um pouco daquilo que ele construiu lá atrás. É influência, né? Então isso é muito positivo. A minha mãe também teve muita influência na perseverança, né? Que eu tive. Na criação. A minha avó. Então são pessoas que ficaram, que me deram princípios e valores que eu tento aplicar, né? Nem todos eu consigo, mas eu tento. A mesma coisa vocês dois com os filhos de vocês, né? Isso são influências e contribuições, impacto deixado na família, trabalho e sociedade. O que a gente vai deixar impactado? Quando, por exemplo, eu e a Juliana não estivermos mais, queremos aposentar, fazer outra coisa e tal. O que nós construímos? Quem que vai dar sequência? Por exemplo, filhos, né? O escritório, né? Hoje nós temos a Eduardo estudando Direito, futuramente temos a Manu, que também quer estudar Direito. Eles que vão dar sequência. Depois os filhos deles. Mas esse é o legado. Eu conheço o escritório da advocacia que tem mais de 100 anos. Por quê? Porque deixou um legado. De geração em geração. Exatamente. E assim, sempre pautado no propósito espiritual. Esse é um legado que eu quero deixar em todos os negócios que o pai tiver. Que o pai, né? O pai, eu tô achando que era minha filha, mas é como se fosse, né? Então isso é muito importante. Então, resumindo essa questão do legado material é a soma do impacto visível que a sua vida gerou. É aquilo que a gente vê, não é intangível, é tangível, é o que a gente consegue visualizar. Tirando a questão de caráter, de valores, que você vê pelas atitudes, né, da pessoa. Então ele é visível também, ele continua sendo tangível, porque você vê, né, pelo testemunho. Então o legado, ele pode ser positivo e negativo, né? Todo mundo deixa um legado. Qual que é o nosso? Positivo ou negativo? O nosso é positivo, né? É isso que a gente tem que definir.
por isso do propósito definido. É um legado positivo? Beleza, mas se a gente não pensa, não definir isso, ele pode se tornar negativo. Né? Contexto histórico e cultural na Bíblia. Então, a ideia de legado estava ligada à herança familiar, né? Da família de Jacó, dos hebreus, né? Até os judeus de hoje, né? Linhagem espiritual, tinha uma linhagem espiritual de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Abraão, o pai da fé, ele transmitiu isso para as gerações seguintes. E hoje nós, como os gentios, né, nós não fazemos parte dessa linhagem, mas Jesus, ele veio justamente para incluir a gente nessa linhagem, né? Ele é o rei, ele está na genealogia de Davi, né? Que é o rei Davi, e ele deu essa oportunidade para quem não era da linhagem hebraica, vamos dizer assim, judia, né? Transmissão de alianças, né? Transmissão de pactos, de parcerias. Eu vou dar um exemplo. Aqui. Hoje eu tenho uma sociedade com a Andréia e o Gazabinho, eu e a Juliana, né? Lá na Geratex. Se porventura a gente deixa de existir, eu e a Juliana, essa aliança ela fica pros herdeiros, entende? Essa parceria, vamos dizer assim, isso está em contrato. O contrato social já estabelece isso, né? O contrato empresarial, né? Uhum. Essa herança que fica. O legado também no Antigo Testamento, ele traz a educação dos filhos dentro desse contexto. Memoriais físicos, né? Altares, marcos, pedras de lembrança, e a tradição oral, histórias passadas de pai para filho. Tinha uma tradição oral. Sabe o que é uma tradição oral? Aquela história que você contava da tua avó, entendeu? Isso é tradição oral. Você contava da dona Carmen para os seus filhos. Histórias verbais. Exatamente, que você contou lá da dona Henriqueta, entendeu? Para os seus filhos. Isso é tradição oral. Isso marca a vida deles, né? No judaísmo, o legado se transmitia por vivência, repetição, exemplo, ensino e honra geracional. Cada geração era guardiã da herança da anterior. Então é uma obrigação do judaísmo guardar a herança desse legado, né, espiritual, né, e da fé. No Novo Testamento, aqui que a gente veio falar, ó, legado ganha dimensões espirituais mais amplas. Jesus transmite legado aos discípulos. Ele transmite o quê? Amor, missão, autoridade, ensino e exemplo. O apóstolo Paulo transmitiu o legado que ele criou para quem? Para Timóteo e Tito, que inclusive estão aqui escritos no Novo Testamento. Ele transmitiu como? Escrevendo, né? Aqui são as cartas de Paulo, né? É considerada carta, né? A Tito e a Timóteo, né? Que eram meio que discípulos dele ali, aprendizes dele, né? Do apóstolo Paulo. Ele fala ali em 2 Timóteo 2:2, né? O que ouvistes de mim, transmite a homens fiéis, né? Então, ou seja, o que vocês ouviram de mim, o que vocês vivenciaram comigo, transmite. Ele fez o mesmo papel que Jesus fez com os 12 apóstolos, né? Então, a igreja primitiva recebeu um legado apostólico de doutrina, fé e missão, né? Isso foi o que a igreja primitiva recebeu, o legado. Então, o legado se torna missão coletiva e responsabilidade comunitária. O nosso legado, cada um aqui tem responsabilidade. Você tem responsabilidade, você, eu, ela e o Pedro e a Eduarda, que infelizmente não estão aqui porque estão trabalhando, mas todos nós temos responsabilidade do legado, que a gente vai deixar, né? Tá acabando, gente. A diferença entre legado espiritual e material. Legado espiritual, ele tem origem divina, impacta a eternidade, passa pela fé e pelo caráter, molda as gerações, ele vai moldando as gerações seguintes, continua mesmo quando ninguém lembra o seu nome. Então ninguém, às vezes, por exemplo, Walter, passa um tempo, ninguém vai lembrar. Ninguém sabe quem foi. Mas o teu legado ele vai lembrar. Pô, o Walter deixou isso aqui para mim. A Cirlei deixou isso aqui para mim. O Lucas deixou. Nem que seja uma mensagem. Eu aprendi isso com ele, os vídeos dele, né? Exatamente. Isso é um legado. Permanece diante de Deus. O legado espiritual sempre permanece diante de Deus. Deus vai direcionando, né? Legado material. Ele vem de conquistas humanas.
Ele vem das nossas conquistas. Isso é material, né? Quando essas conquistas são regidas pelo propósito espiritual, é muito difícil a gente perder o legado. É muito difícil. Porque daí Deus está na frente. Ele está coordenando. Ele está direcionando. Por isso que cada decisão, eu já tomei decisão, gente, que eu não consultei Deus. E estou tomando na cabeça até hoje. Né? Mesmo já depois de cristão, de batizado e conhecer as escrituras, tomei decisões erradas. Sem consultar o conselheiro maior, o sócio maior. Né? Sim. E daí o que acontece? Arca com as consequências. Né? Então, o legado espiritual ele tem origem divina. Impacta a eternidade, passa pela fé e pelo caráter, molda gerações, eu vou voltando, continua mesmo quando ninguém lembra seu nome e permanece diante de Deus. O legado material, ele vem de conquistas humanas, impacta a sociedade, ele também tem um positivo ou negativo na sociedade, né? Pode ser perdido ou esquecido, ou seja, por que a gente fala em planejamento sucessório no nosso escritório, Juliana? Por que você acha? Vamos lá, me ajude. Por que a gente fala em planejamento sucessório? Por que a gente vende no escritório para os clientes planejamento sucessório? Para não ter problema depois. Juridicamente, né? Transmitir para às vezes, dar uma segurança jurídica maior para quem ficar. E o planejamento sucessório, muitas vezes, quem dá continuidade não é o herdeiro, não é o filho, porque às vezes ele não está preparado. Às vezes é um de fora. Existem mecanismos legais para continuar o legado, né? Sem ser o herdeiro. O herdeiro continua com os direitos dele resguardados, mas a execução, a continuidade, por exemplo, do escritório, se essa aqui não se preparar e a Eduardo não se preparar e não for competente dentro do planejamento sucessório, elas vão ter o direito delas, mas não vão exercer. Já é uma falta de capacitação, né? Exato, porque você tem que, para continuar o legado e não se deteriorar com o tempo, como diz ali, ó, pode ser perdido ou esquecido. Entendeu? Muitos patriarcas constroem as coisas, criam as coisas e os filhos destroem. Por quê? Porque não tem planejamento. Né? Então isso é um legado material. Se limita ao tempo e se sustenta em estruturas humanas. Isso é o legado material. A integração dos dois. Vamos lá. Na junção dos dois. O legado espiritual molda o caráter da pessoa. Os princípios e valores. O legado material molda o mundo ao redor. Então, através desse legado que a gente deixa espiritual, que vai moldar princípios, valores e caráter, ele vai dar direção ao legado material que molda o mundo ao redor, físico. Né? Os dois juntos constroem uma vida sólida. Com problemas? Sim, com vários problemas. Mas a gente vai ter a sabedoria de saber resolver da melhor forma possível. Então, gente, para encerrar, conceito espiritual de legado. A soma da fé, caráter, valores e frutos espirituais que Deus produz em nossa vida e que continuam impactando pessoas e gerações, mesmo depois da nossa ausência. Continua impactando, se a gente deixar esse legado. Né? Legado, conceito material. Aquilo que você deixa para as próximas gerações, em forma de valores, reputação, obras, histórias, patrimônio e influência. Né? A origem linguística de legado é aquilo que a gente deixa para o outro. Transmissão de missão, bens e valores. Então, para resumir, para finalizar esse sexto dia, nós estudamos aqui identidade, chamado, direção, processo, excelência e agora o legado. Né? E daí falta mais um dia para a gente encerrar o contexto do propósito. Então, a gente chegou à conclusão que legado é muito importante a gente deixar, porque senão a gente cai no esquecimento. E ele tem que estar com a regência do legado espiritual. Senão, de nada. Então, é muito frágil. É frágil e a gente se frustra, porque nem sempre a gente vai conseguir alcançar e deixar legados materiais. Né? A proteção divina, né? Senão não vai. Né? Senão não vai. Exatamente. Beleza, gente? Alguém quer fazer a oração? Vai?